O segredo no esgoto. E aí, galera? Chegamos ao episódio final da nossa trilogia sobre Dennis Nielsen. Eu sou o Cadu. E eu sou o Giba. E hoje a gente vai fechar essa história com os momentos mais impactantes. A descoberta, a confissão e o legado assustador desse caso. Nos últimos episódios, a gente viu como Nielsen passou anos operando nas sombras, como ele escolhia vítimas invisíveis, e como o sistema falhou repetidamente. Mas tudo isso estava prestes a acabar. Fevereiro de 1983. Um encanador descobre algo terrível. E finalmente as sombras vão ser trazidas para a luz. Então preparem-se, porque hoje vamos entrar nos detalhes da descoberta, da confissão mais perturbadora da história criminal britânica e do julgamento que chocou o mundo. Esse é o episódio final. O segredo no esgoto. Vamos lá. O ponto de ruptura. 8 de fevereiro de 1983. Uma segunda-feira comum. Uma manhã cinzenta em Muswell. No número 23 da Cromley Gardens, um prédio de apartamentos totalmente comum cotidiano estava prestes a ser despedaçado por um segredo que não conseguia mais ser contido. Os moradores reclamavam há dias. O sistema de esgoto estava entupido. As descargas não funcionavam direito. Era um problema chato, mas aparentemente normal. A administração do prédio chamou um encanador. Michel Catran. Um profissional experiente foi enviado. Ele deveria investigar o que parecia ser apenas um problema de infraestrutura comum. Michael chega no prédio pela manhã, equipado com suas ferramentas, pronto para resolver mais um entupimento rotineiro. Ele vai até o bueiro na frente do prédio. Remove a tampa pesada de metal. Imediatamente o cheiro que o atinge não é apenas o de esgoto comum. Era algo diferente, algo orgânico, algo que cheirava à morte. Michel pega sua lanterna. Desce com cuidado. E ao iluminar o interior do bueiro ele vê o que ninguém deveria ver. E isso acontece dentro de um sistema de drenagem urbana. Pedaços de carne pálida, pequenos ossos, coisas que claramente não eram restos de comida, não eram de animais, eram humanos. Michel sai rapidamente do bueiro. O coração dele disparado. As mãos tremendo. Ele liga para o supervisor imediatamente. Mas o supervisor diz para ele não mexer em nada, voltar no dia seguinte com mais equipamento. Eles precisavam ter certeza do que era aquilo. Mas durante a noite algo acontece. Alguém desce até aquele bueiro no meio da madrugada. Dennis Nielsen percebeu a movimentação, viu o encanador investigando e sabia que precisava agir rápido. Então ele esperou a madrugada. Desceu até o bueiro. E tentou limpar tudo. Tentou remover as evidências que o condenariam. Quando Michel Catran volta no dia seguinte, 9 de fevereiro, ele percebe imediatamente que alguém mexeu ali. Muitos dos pedaços que ele tinha visto no dia anterior desapareceram. Alguém tinha tentado limpar o local. E nesse momento Michael não tem mais dúvidas. Aquilo não era um acidente. Não era lixo jogado por engano. Havia um criminoso naquele prédio. Ele faz a ligação que mudaria tudo. Ele chama a polícia. A calma do predador. A polícia chega em Cromley Gardens na tarde do dia 9 de fevereiro. Detetives Peter J. e Steve McCusker. Eles investigam o bueiro. Confirmam que aquilo são restos humanos. E agora precisam descobrir de onde vieram. Eles começam a questionar os moradores, apartamento por apartamento, até que chegam no último andar, no apartamento de Dennis Nielsen. Eles batem na porta e são recebidos por um homem de terno cinza e óculos redondos. Dennis Nielsen era a imagem perfeita da cortesia. Ele abre a porta com um sorriso educado. Convida os detetives para entrar.
Age como se fosse apenas uma visita social. Os detetives explicam a situação. Dizem que encontraram restos humanos no sistema de esgoto do prédio. E perguntam se ele sabe alguma coisa sobre isso. E aqui vem o momento que deixou os detetives completamente paralisados. Nielsen não tenta fugir. Não grita. Não nega. Não finge surpresa. Ele simplesmente olha para os policiais e diz com uma voz assustadoramente calma de onde eu acho que veio? Bem, das minhas vítimas. O silêncio que se segue no apartamento é absoluto. Os detetives não conseguem acreditar no que acabaram de ouvir. Das suas vítimas? Pergunta o detetive Jay tentando processar aquela confissão casual. E Nielsen, com aquela mesma calma perturbadora, simplesmente confirma: sim, das minhas vítimas. Os detetives perguntam quantas vítimas ele está falando, e Nielsen para pensar por um momento como se estivesse tentando recordar uma lista de compras. Ele conta mentalmente, usa os dedos, franze a testa e finalmente responde: 15, talvez 16. Perdi a conta. Perdeu a conta. Os detetives ficam completamente chocados. Eles entraram ali pensando que talvez tivessem um homicídio para investigar. E de repente descobrem que estão na frente de um dos piores assassinos em série da história britânica. Um homem que matou tantas pessoas que literalmente perdeu a conta. Nielsen é preso imediatamente. E a polícia começa a investigar o apartamento. O que eles encontram ali é puro pesadelo. Restos humanos guardados em sacos plásticos. Ossos que haviam sido fervidos em panelas domésticas para facilitar o descarte. Roupas das vítimas ainda no armário. A cozinha onde ele cozinhava suas refeições diárias era a mesma onde ele desmembrava e fervia corpos humanos. Um dos detetives depois descreveu a cena dizendo que nunca tinha visto nada parecido e esperava nunca mais ver. Mas o mais perturbador era a atitude de Nielsen durante todo o processo. Ele confessou tudo metodicamente. Nos interrogatórios ele descrevia o fim de cada vida como se estivesse narrando uma rotina de escritório, com detalhes, com datas, com nomes quando lembrava. Ele não demonstrava remorso, não chorava, não pedia perdão. Ele apenas se explicava. O sistema que falhou. Conforme a investigação avançava, uma verdade dolorosa começou a aparecer. Dennis Nielsen não era um gênio do crime. Ele não tinha um plano elaborado. Não tinha habilidades especiais. Não era particularmente inteligente ou cuidadoso. Ele era apenas um homem. Aproveitou-se de um sistema que não estava prestando atenção. Um sistema que ignorava as pessoas mais vulneráveis. A investigação revelou algo devastador. Muitas das vítimas de Nielsen nunca haviam sido reportadas como desaparecidas. Eram jovens sem endereço fixo, sem laços familiares próximos, sem visibilidade para a sociedade da época. Eles simplesmente desapareceram. E ninguém notou. Ninguém perguntou. Ninguém procurou. Dos 15 ou 16 que Nielsen admitiu ter assassinado, apenas 8 foram formalmente identificados. Apenas 8. E os outros? E as outras 7 ou 8 pessoas? 7 nomes permanecem perdidos na história. Sem uma lápide. Sem uma família que soubesse de seu paradeiro final. Sem nem mesmo um nome para lembrar que eles existiram. E isso é talvez a parte mais trágica de todo esse caso. 7 vidas completamente apagadas. Como se nunca tivessem existido. Mas tem mais. A investigação também revelou que houve avisos. Sinais claros que foram ignorados. Vizinhos em Cricklewood sentiram o cheiro de fumaça constante. Aquele cheiro de carne queimada que eles reclamavam. Mas aceitaram a desculpa de Nielsen de que era apenas lixo. Um vizinho chegou a ver Nielsen arrastando algo volumoso envolto em um tapete. Algo que claramente tinha o formato de um corpo. E sabe o que o vizinho fez? Nielsen deu uma cena amigável e o vizinho simplesmente seguiu em frente. Não quis se meter. E os sobreviventes que foram na polícia?
Nodos com marcas de estrangulamento no pescoço, Carlos Totor que quase foi afogado na banheira. Suas denúncias foram arquivadas, ignoradas, tratadas como irrelevantes. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse prestado atenção? Se o sistema tivesse funcionado? Se as vítimas fossem vistas como dignas de proteção? São perguntas que assombram esse caso até hoje e que mostram como a negligência social pode custar vidas. O julgamento e o vazio. Em outubro de 1983, 8 meses após sua prisão, começou o julgamento de Denise Nilsen. O caso atraiu a atenção massiva da mídia. Repórteres do mundo inteiro desceram sobre Londres. Todo mundo queria entender como aquilo tinha acontecido. Nilsen foi acusado de 6 homicídios, além de 2 tentativas de homicídio. Apenas os casos onde havia evidências concretas suficientes. A defesa tentou uma estratégia interessante. Eles alegaram que Nilsen não tinha consciência plena de seus atos, que ele era louco, que deveria ir para um hospital psiquiátrico e não para a prisão. Mas os especialistas chamados pela acusação discordaram completamente e apresentaram evidências claras. Nilsen era plenamente consciente do que fazia. Ele era metódico, calculista, planejava cada detalhe. Ele escolhia especificamente pessoas que ninguém procuraria, destruía evidências com precisão, limpava cenas dos crimes cuidadosamente. Ele ia trabalhar todos os dias como se nada tivesse acontecido. Mantinha uma vida social aparentemente normal. Conversava com vizinhos e colegas sem levantar suspeitas. Isso não era loucura. Isso era frieza, controle absoluto, consciência total de seus atos. O júri deliberou por apenas alguns dias. E em 4 de novembro de 1983, Denise Nilsen foi considerado culpado de 6 acusações de homicídio. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a recomendação de que deveria cumprir no mínimo 25 anos antes de ser considerado para liberdade condicional. Mas Nilsen nunca seria libertado. Ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. Nas décadas seguintes, enquanto estava preso, Nilsen escreveu extensivamente. Diários, cartas, até tentou escrever uma autobiografia. E sabe sobre o que ele escrevia? Sobre sua solidão. Sua solidão extrema que ele alegava ser a causa de tudo. Ele escreveu: "Eu não queria que eles partissem. Eu só queria companhia. Para mim, um corpo era melhor do que o vazio absoluto do meu apartamento." Essa é talvez a frase mais perturbadora que ele já disse. Porque mostra como ele via suas vítimas. Não como pessoas, mas como objetos. Como possessões. Ele preferia matar pessoas inocentes, mantê-las como cadáveres do que simplesmente ficar sozinho. É uma lógica tão distorcida que é difícil até processar. Denise Nilsen passou 34 anos na prisão. E em 12 de maio de 2018, aos 72 anos de idade, ele faleceu em uma cela de Ortigue. Ele morreu sozinho, exatamente como viveu, e exatamente como deixou suas vítimas. A causa da morte foi uma ruptura de aorta abdominal. Ele sofreu em seus momentos finais, mas não havia ninguém ali para segurar sua mão. Ninguém para confortá-lo. E talvez de uma forma macabra isso tenha sido uma justiça poética. Ele passou a vida toda em busca de companhia. Encontrava isso através da morte. E morreu da forma que mais temia, completamente sozinho. O legado dos invisíveis. Então, galera, chegamos ao fim dessa história. Mas antes de encerrar, a gente precisa falar sobre o legado desse caso. Porque o caso de Denise Nilsen nos assombra até hoje. Não apenas pela crueldade dos crimes, mas pelo que ele revela sobre nós, sobre a sociedade. Nilsen destruiu uma ilusão. A de que ninguém desaparece sem ser notado. Ele expôs uma verdade desconfortável. Existem pessoas vivendo entre nós que são completamente invisíveis. Pessoas que se desaparecem amanhã ninguém notaria, ninguém perguntaria. 7 jovens continuam sem nome até hoje.
7 histórias que foram interrompidas e esquecidas por uma cidade indiferente. 7 famílias que talvez ainda estejam esperando que seu filho volte para casa, esperando uma ligação, uma carta, qualquer notícia. Mas essa notícia nunca vai chegar. Porque esses 7 jovens estão mortos há mais de 40 anos. E ninguém conseguiu sequer descobrir quem eles eram. Denise Nielsen provou algo terrível. Que enquanto ignorarmos aqueles que vivem nas margens da sociedade, sempre haverá espaço para que a escuridão se esconda à plena vista. Mas o caso também trouxe mudanças importantes. A polícia britânica reformulou completamente seu sistema de registro de pessoas desaparecidas. Criaram bancos de dados centralizados, melhoraram a comunicação entre delegacias e começaram a levar mais a sério denúncias de pessoas marginalizadas. Mas será que foi o suficiente? Será que realmente mudamos a forma como tratamos os vulneráveis? A pergunta que Denise Nielsen deixou para trás ainda ecoa até hoje. Quantos outros estamos ignorando agora? Quantas pessoas sem teto passam por nós todos os dias e a gente simplesmente não vê? Não reconhece como seres humanos dignos de atenção e cuidado. Quantos jovens LGBTQ+ ainda vivem com medo de procurar ajuda? Com medo de não serem levados a sério pelas autoridades? E quando finalmente escolheremos ver? Quando finalmente decidiremos que toda vida importa? Que toda pessoa merece ser notada, ser lembrada, ser protegida? Essas são as perguntas que o caso de Denise Nielsen nos força a confrontar. E são perguntas que ainda não temos respostas satisfatórias. Denise Nielsen se foi. Mas o problema é que a esposa ainda está aqui. E assim chegamos ao fim dessa jornada sombria pelo caso de Denise Nielsen, um dos assassinos em série mais perturbadores da história britânica. Foram 3 episódios explorando cada detalhe. A infância dele. As vítimas. Os sinais ignorados. E finalmente a descoberta e o julgamento. Mas mais importante do que conhecer a história do assassino é lembrar das vítimas. Stephen Dean Holmes, Kenneth O'Candon, Martin Duffy, Billy Sutherland, Malcolm Barlow, John Howlett, Traum Allen, Stephen Sinclair. E os 7 cujos nomes se perderam. Que suas histórias não sejam esquecidas. Que suas vidas não tenham sido em vão. Galera, se vocês gostaram dessa série, por favor, deixem aquela avaliação de 5 estrelas. Compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E nos sigam nas redes sociais. A gente já está preparando o próximo caso para vocês. E vai ser intenso também. Se você tem sugestões de casos que a gente deveria cobrir, deixa aí nos comentários. A gente lê todos e leva em consideração. E lembrem-se, galera, olhem ao redor de vocês. Vejam as pessoas. Especialmente aquelas que a sociedade tenta tornar invisíveis. Porque todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece ser lembrado. E todo mundo merece proteção. Não sejamos uma sociedade indiferente como foi a Londres dos anos 80. Sejamos melhores. Sejamos mais atentos. Sejamos mais humanos. Até a próxima, galera. Cuidem-se. Cuidem uns dos outros. E nunca ignorem os sinais. Tchau. E lembrem-se, às vezes o maior perigo vem de quem parece mais normal.